Que a paz do Senhor esteja com todos, trazendo uma bênção especial para o seu dia e para a sua semana. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar num capítulo extremamente curto do livro de Jeremias, mas que tem uma densidade, uma força impressionante. É uma conversa muito particular, quase um confronto, sabe? Entre Deus e um homem chamado Baruque. Nossas fontes para essa exploração são o próprio capítulo 45 de Jeremias, da Bíblia de Estudo NAA, e vamos nos apoiar bastante num comentário bíblico do estudioso Charles H. Dyer. Ele tem uma perspectiva muito rica sobre o que está acontecendo ali por trás das palavras. Nossa missão aqui é tentar entender a fundo a crise existencial de Baruque, a resposta divina, que é surpreendente, e o que essa conversa de milênios atrás ensina sobre como gerenciar nossas próprias ambições quando o mundo ao redor parece desmoronar. Ok, vamos situar a cena. Para começar, quem era exatamente esse homem, Baruque, e por que ele estava, para usar uma expressão bem clara, no fundo do poço? Então, Baruque era muito mais que um simples assistente, sabe? Ele era o escrivão, o secretário particular, o braço direito do profeta Jeremias. E as fontes nos colocam em um momento histórico muito específico e, assim, muito volátil. O 4º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Isso é mais ou menos quando? A gente está falando de algo em torno de 605 a 604 a.C. E esse não é um detalhe qualquer. Politicamente, o mundo estava em convulsão. O Império Babilônico estava crescendo, prestes a engolir tudo, e Judá estava bem no caminho da tempestade, né? E o trabalho de Baruque era justamente registrar as profecias sobre essa tempestade que vinha vindo. Exatamente. Tenta imaginar a função dele. Dia após dia, ele mergulhava a pena no tinteiro e escrevia, sob ditado, as sentenças de Deus contra a sua própria nação. Não eram mensagens de esperança, de prosperidade. Eram só notícias ruins. Só notícias ruins. Eram palavras de juízo, de destruição, de exílio, de calamidade. Charles Dyer, no comentário dele, descreve Baruque como o homem que tinha que dar forma física, ali no papiro, as palavras mais duras que um povo poderia ouvir sobre o seu futuro. Ele não era só um mensageiro, ele era o cronista do apocalipse da nação dele. E isso, compreensivelmente quebrou ele. O texto é muito visceral, né? Ao descrever o estado dele, ele não diz, estou um pouco chateado. Ele grita, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Isso soa como um esgotamento total, um burnout no nível mais profundo. Não é só cansaço físico de tanto escrever, é a fadiga da alma. É a definição perfeita de burnout espiritual. E o comentário de Dyer é muito preciso nisso. Ele aponta que o desânimo de Baruque vinha diretamente do conteúdo da mensagem. Pensa na carga psicológica. A mão dele registrava a ruína de Jerusalém, o sofrimento dos amigos, a desolação da terra dele. É um fardo inimaginável. Ele sentia como se Deus estivesse deliberadamente empilhando mais e mais peso sobre ele, sabe? A dor pela situação do país já era grande e a missão que Deus deu parecia só amplificar essa dor a um nível insuportável. Eu consigo. Eu consigo ter empatia por ele. Qualquer um de nós, nessa situação, provavelmente se sentiria da mesma forma. E é por isso que a resposta de Deus é tão chocante para mim. Eu esperaria uma palavra de consolo, algo como, fique firme, meu servo. Mas não é nada disso que acontece. A resposta divina vai direto para um lugar completamente diferente, quase como um diagnóstico que Baruque não esperava. Sem dúvida. Deus não trata o sintoma, que é o cansaço, mas ataca a causa raiz, que é muito mais profunda. E ele faz isso com uma pergunta penetrante, quase uma flecha no centro do ego de Baruque. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? De repente, a conversa muda de sofrimento pelo ministério para ambição pessoal frustrada. E é aqui que a coisa fica complexa. O que os comentários, especialmente o de Dyer, dizem sobre essa busca por coisas grandes? Porque, assim, à primeira vista, buscar coisas grandes não parece necessariamente um pecado, né? Não é natural querer ter sucesso, ser reconhecido. Essa é a questão central. O que é fascinante aqui,
e Dyer explora isso muito bem, é que a pergunta de Deus revela um choque de expectativas. O desânimo de Baruque não era puramente altruísta. Vinha de um conflito interno brutal entre as aspirações pessoais dele e a realidade sombria que ele estava documentando. Vamos reconstruir o cenário. Baruque era um homem de família importante, era culto, associado ao principal profeta da nação. É muito provável que ele esperasse que a fidelidade dele a Deus e a Jeremias resultasse em algum tipo de prestígio e influência. Uma posição de honra. Exato, talvez uma posição de honra na corte ou, no mínimo, uma vida próspera e segura. Ele esperava um retorno sobre o investimento, por assim dizer. Eu estou fazendo essa coisa difícil e perigosa para Deus, então o mínimo que eu espero é uma carreira de sucesso. Exatamente. E o que ele recebia em troca? Ameaças de morte, perseguição e a obrigação de escrever todos os dias que tudo aquilo que ele talvez aspirasse, estabilidade, reconhecimento, um futuro promissor em Jerusalém, estava prestes a ser completamente destruído. As ambições dele estavam batendo de frente com a palavra profética que ele mesmo escrevia. Era uma dissonância cognitiva insuportável. E a ordem de Deus é imediata, sem rodeios. Não faça isso. É um freio de mão puxado com força. É como se Deus dissesse, para agora. Sua perspectiva está totalmente distorcida. Você está olhando para o seu umbigo enquanto o mundo pega fogo. E a justificativa que vem a seguir é crucial. Deus não o repreende no vácuo. Ele explica o porquê da proibição e é um motivo, assim, de escala cósmica. Pois eis que trarei mal sobre toda a humanidade. A perspectiva de vida era, Baruque, isso não é sobre você, não é sobre a sua carreira. Eu estou prestes a executar um juízo de proporções globais. Este não é um tempo de crescimento individual, mas de calamidade coletiva. Isso muda tudo. Coloca a preocupação de Baruque com o plano de carreira dele num lugar quase infantil, né? Exato. E tanto a Bíblia de Estudo, NAEA, quanto o comentário de Dyer concordam nesse ponto. A bênção que Baruque deveria buscar naquele momento não era promoção, mas preservação. Em vez de lamentar a carreira que não estava decolando, ele deveria ser grato pela simples promessa de que sobreviveria. Deus estava, na prática, redefinindo o que significava ser abençoado naquele contexto. A bênção não era prosperidade, era a própria vida. E essa mudança de perspectiva é levada a um nível ainda mais profundo. Deus não apenas corrige Baruque, ele o convida a ver a situação do ponto de vista divino. E é uma das declarações mais comoventes e terríveis de Deus em todo o Antigo Testamento. Ele diz, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. É uma frase de partir o coração. O comentário da Bíblia de Estudo NA enfatiza que Deus está de fato dizendo a Baruque, você acha que está perdendo muito. Você está triste por causa dos seus planos frustrados. Deixa eu te dizer o que eu estou perdendo. Deus se apresenta como construtor, o arquiteto, o jardineiro. Ele passou séculos construindo e plantando a nação de Israel. E agora, por causa da infidelidade do povo, ele mesmo teria que demolir a sua obra, arrancar seu próprio jardim. Isso coloca a perda pessoal de Baruque numa escala completamente diferente. É a diferença entre lamentar a queda de uma folha e lamentar o incêndio da floresta inteira, especialmente quando você é o próprio jardineiro da floresta. Precisamente. Dyer aponta que essa revelação tem o objetivo de chocar Baruque e tirá-lo da sua autopiedade. A questão em jogo não era o futuro de um escrivão talentoso, mas o destino do povo da aliança. É um chamado radical para que Baruque levantasse os olhos dos seus próprios sonhos desfeitos e contemplasse a dor do próprio Deus. É um momento de reorientação teológica profunda. A dor humana encontra seu lugar dentro de uma dor divina muito maior. Uau! Isso é muito pesado. Mas Deus o deixa nesse estado de choque, só com a repreensão e essa visão da catástrofe? Ou tem alguma luz no fim do túnel para ele? Ele recebe alguma garantia pessoal no meio dessa calamidade toda? Sim, e essa é a beleza do texto. A correção é dura,
Mas a graça é específica. Deus não o abandona. Depois de desmantelar as ambições dele, ele lhe dá uma promessa nova e adequada para a realidade que viria. Deus diz: mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. A sua vida como despojo. Essa imagem é muito forte. O que significa isso exatamente? Os comentários são unânimes em destacar a força dessa metáfora. A palavra despojo é um termo militar. É o prêmio, o butim que um soldado consegue levar para casa depois de uma batalha sangrenta, perigosa, quando muitos dos seus companheiros morreram. É aquilo que você resgata do meio da destruição. Então, Deus não está prometendo a Baruque uma vida fácil, nem riqueza, nem fama. Ele está prometendo o prêmio mais valioso possível no mundo em colapso: a própria vida. Ele está dizendo: por onde quer que a história te leve, em meio ao exílio e à ruína, você vai sair vivo. A sua vida será o seu troféu. Então, o sucesso foi completamente redefinido para ele. O objetivo não é mais construir um grande nome, mas simplesmente sobreviver para ver o dia seguinte. E isso, naquele contexto, era uma promessa gigantesca. Uma promessa imensa. Era o chamado para que Baruque encontrasse seu valor e sua segurança não nas coisas grandes que ele buscava, mas na proteção soberana de Deus. Era Deus ensinando ele a celebrar o presente da vida, em vez de lamentar a ausência de luxos ou de status. Certo. Então, depois de passar por essa conversa intensa, essa correção e essa promessa, qual é a lição central que fica? O que essa interação de apenas 5 versículos nos ensina sobre fé em tempos de crise? O comentário de Charles Dyer sugere que a mensagem inteira de Deus a Baruque foi cuidadosamente construída para provocar uma resposta de fé em meio ao juízo. A lição fundamental é sobre a localização da nossa esperança. A esperança de Baruque estava, pelo menos em parte, ancorada nas circunstâncias dele, em como a vida dele deveria se desenrolar segundo seus planos, e Deus o chama para realocar essa esperança. E o Dyer faz uma comparação com outro profeta da mesma época, certo? Sim, uma comparação brilhante e muito útil com Abacuque. Abacuque também viu a mesma destruição iminente, a mesma aparente vitória do mal. A queixa inicial dele é parecida com a de Baruque, mas a conclusão de Abacuque é radicalmente diferente. Ele termina o livro dele com uma das maiores declarações de fé da Bíblia, dizendo que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ele se alegraria no Senhor. A esperança dele estava firmemente fixada em Deus, e não nas coisas grandes ou pequenas deste mundo. É esse lugar de fé que Deus estava chamando Baruque a alcançar. Isso também levanta uma questão sobre a própria estrutura do livro de Jeremias, né? Por que essa história pessoal está inserida aqui, quase no final das profecias contra Judá? Parece um pouco fora de lugar. Ger argumenta que a localização é intencional e, assim, pedagogicamente genial. É provável que este capítulo tenha sido colocado ali de propósito, como uma espécie de pós-fácil ou lição final para os exilados que leriam o livro de Jeremias mais tarde, já em Babilônia. Imagina um exilado lendo isso. Ele perdeu tudo: a casa, o país, as ambições. A história de Baruque falaria diretamente com ele. Seria um espelho da situação deles. Exatamente. A mensagem para ele seria: a resposta que Deus deseja em tempos de sofrimento não é ficar lamentando suas ambições frustradas. É abandonar a busca por coisas grandes e encontrar contentamento na promessa da presença e da proteção de Deus. É uma teologia para tempos de crise, que ensina que a definição de bênção pode mudar drasticamente, de prosperidade para preservação. E essa é uma lição atemporal. Que jornada em apenas 5 versículos. Acompanhamos Baruque desde seu esgotamento e desespero, passando pela correção divina que expôs suas ambições ocultas, até a revelação da perspectiva de Deus sobre a perda e a promessa, simples, mas profunda, da vida. É uma lição poderosa sobre ajustar as nossas expectativas à soberania de Deus, especialmente quando os nossos próprios mundos parecem estar ruindo. E talvez para a gente refletir, fica um pensamento final.
As fontes nos mostram esse contraste claro entre a reação inicial de Baruque e a fé madura do contemporâneo dele, Abacuque. Ambos enfrentaram a mesma realidade terrível, a mesma notícia de juízo. Isso nos convida a pensar sobre as nossas reações às crises. Quando nossos planos pessoais, nossas coisas grandes, são interrompidos por eventos que estão fora do nosso controle. Seja uma crise de saúde, uma dificuldade financeira, uma perda. Onde a gente deposita a nossa esperança? Na tentativa de salvar nossas ambições a todo custo, lamentando o que poderia ter sido, ou na segurança de uma promessa que transcende as circunstâncias, a promessa da presença de Deus e da própria vida como um presente precioso a ser valorizado. Que Deus abençoe todos os ouvintes.